Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição aqui no Mundial Telenotícias. O programa de hoje vem carregado de fatos que mostram o quanto o Brasil vive uma crise institucional profunda. Fernando Collor é preso, mas já se articula nos bastidores para tentar reduzir sua pena, enquanto cidadãos comuns, como a cabeleireira Débora dos Santos, seguem enfrentando punições desproporcionais. Na Europa, cresce a pressão contra ministros brasileiros acusados de ferir princípios democráticos. E em Brasília, o velho jogo de chantagem institucional volta à cena. Toda vez que o Congresso aperta o cerco contra irregularidades do Executivo, surgem logo novas cobranças do Judiciário sobre emendas parlamentares. E para fechar, revelamos a explosão milionária no Sindicato de Aposentados, ligado a figuras próximas ao governo Lula. Uma história que mostra como muitas vezes proteger o vulnerável vira apenas fachada para enriquecer os poderosos. Segura aí que o programa de hoje promete bastante. É logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu que tenho problema de ombros, tenho problema de coluna, tenho artrose, né? E eu tomei vários medicamentos e não senti o efeito que o articular que ele fez para mim. Muito bom, tá me ajudando muito. Não sinto dores que nem eu sentia. Ele é um remédio muito bom. Eu indico ele porque eu tô sentindo o efeito dele resolver na minha vida. Para mim é de grande avalia. Eu tô passando aqui para te agradecer. Obrigado pelo articular. Olá, Paulo. É com grande alegria que eu venho aqui trazer para o nosso telespectador o melhor produto ortopédico do Brasil. E você acabou de ouvir, né? Mais um testemunho, mais um depoimento, uma prova real de que o articular que resolve e resolve rápido o problema das dores. Gente, é terrível nós trabalharmos com dor. É pior ainda a gente se acostumar com a dor, porque a dor desanima, a dor deixa a gente para baixo, a dor incapacita e a dor, ela acaba limitando, né? Então, para quem sofre com dor é terrível. E muitas das vezes nós vamos tentar acabar com a dor comprando medicações. Vai na farmácia, compra um anti-inflamatório, um analgésico, né, um relaxante muscular. Porém, a gente sabe que química, infelizmente, não resolve. A química, ela simplesmente vai te anestesiar, o efeito vai acabar e a dor volta de novo, sem contar que, como toda química, o organismo ele se acostuma, o organismo ele se vicia e aí logo o efeito já não é mais o mesmo. É por isso que às vezes a gente compra um remédio e na outra semana compra o mesmo remédio, mas não faz mesmo efeito. Então, gente, se você tem dor e está gastando muito dinheiro com remédio de farmácia, você precisa virar a sua chave. Você precisa conhecer o articular, que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com as dores já a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, é um produto real e esse produto ele tem essa eficácia comprovada. Por quê? Porque ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, se você tem dor crônica e a dor não passa de jeito nenhum, Andrei, já fiz de tudo que eu podia fazer e a dor não passa. Mas eu garanto pra você que na primeira semana de uso você vai se libertar dessa dor. Mas olha, tudo precisa da sua atitude. Não dá pra ficar procrastinando, não dá pra ficar pedindo ajuda do céu. Se você quer resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. E a atitude eu vou te ajudar a tomar agora. Se você tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação, então já vai ligando agora. Porque hoje, somente para os 500 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial. 80% de desconto, mas é só para os 500 primeiros. Então, gente, aproveita e ligue agora. O telefone é esse aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591
4391. Então, gente, não perca essa oportunidade. Pela quantidade de pessoas que nos assistem, vai acabar muito rápido. Então, é a sua chance, é a sua oportunidade para você mudar de vida, voltar a trabalhar, voltar a ter um dia a dia saudável, porque ninguém merece conviver com a dor e aceitar isso para sua vida, né? Então, ligue agora, peça o seu articular que receba em casa o melhor produto ortopédico do Brasil. 0800 591 4391. Tem também a opção de você chamar a gente pelo WhatsApp. Você adicionando esse número no seu Zap, você chama a gente e um especialista vai te atender, vai acompanhar o seu tratamento e com certeza você será o próximo, a próxima a contar o seu depoimento, o seu testemunho aqui com a gente. Então ligue e peça o seu. 0800 591 4391. E para finalizar, Paulo, ligou agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras de fabricação própria, pomada diurna, pomada noturna, recebe também um aparelho de massagem profissional para poder te ajudar a tirar os nódulos. E olha, você ligando agora, ainda leva para casa de presente uma Alexa de última geração. Gente, Alexa é tudo de bom. Dá para ouvir música, dá para automatizar a casa, ligar a televisão, desligar, ligar ar-condicionado, abrir cortina, tudo pela Alexa de forma digital. É só você ligar, fazer o pedido e tudo isso é presente. Então aproveite. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta com o nosso programa e hoje a gente já falou mais cedo, né, que tem gente assistindo a gente em Portugal, como a dona Esmeralda Goulart, vale a pena a gente falar de novo. Tem gente assistindo a gente na Flórida, em Boca Raton, a senhora Yara Barros, já tem gente da Suíça, agora já tem gente dizendo aqui que está nos acompanhando diretamente da Espanha, que é a dona Maria Aparecida Granja, está falando de Ayamonte, na Espanha. Que legal, hein? Muito bacana mesmo saber que nós estamos chegando em todos esses lugares. Nesta sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque no julgamento que discute a manutenção da prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Com a solicitação, o caso foi retirado do plenário virtual e transferido para o plenário físico do tribunal, onde os ministros deverão debater presencialmente. A nova sessão ainda não tem data marcada e a defesa do ex-presidente pediu que ele pudesse aguardar esse julgamento em casa e não na cadeia. Collor foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa em um processo relacionado a contratos fraudulentos da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras. Segundo a acusação, ele teria recebido nada mais, nada menos que 20 milhões de reais em propinas entre 2010 e 2014 para favorecer interesses da UTC Engenharia, além de influenciar nomeações políticas dentro da estatal. Na quinta-feira, o ministro relator determinou a prisão imediata de Collor, que acabou detido na madrugada desta sexta, em Maceió, enquanto seguia para Brasília para, segundo a defesa, se apresentar espontaneamente à Justiça. O caso estava sendo analisado no plenário virtual da Corte. O ministro relator votou para manter a prisão e rejeitar todos os recursos apresentados pelos advogados de Collor, alegando que os argumentos eram meramente repetitivos e serviam apenas para tentar atrasar o cumprimento da pena. Ministros como Flávio Dino, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso já haviam antecipado votos acompanhando o relator. Por outro lado, ministros como André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e o próprio Gilmar Mendes defenderam uma pena mais branda, de apenas 4 anos de prisão. O pedido de destaque de Gilmar Mendes mantém, por enquanto, a ordem de prisão vigente, mas leva o debate final para o plenário físico, ampliando a exposição política do caso e jogando o desfecho para uma arena de maior pressão institucional. Fernando Collor, que protagonizou o primeiro impeachment da história recente do Brasil, nos anos 90, agora protagoniza também uma das execuções penais mais
emblemáticas envolvendo ex-presidentes. Uma prisão que marca, mais uma vez, o desgaste da elite política nacional diante das investigações de corrupção, mas que também acende sinais de alerta sobre o uso político das decisões judiciais em tempos de instabilidade. Collor de Mello não é um detento qualquer. Tem muita experiência no quesito em questão e, de acordo com as análises do comentarista Carlos Dias, dificilmente ele ficará preso por saber muito bem os pauzinhos que deve mexer para se livrar da cadeia. Veja o que o comentarista disse na primeira edição do nosso programa de hoje. Veja aí. Se o Collor escolher um bom escritório de advocacia, né, ele pega uma prisão domiciliar tomando uísque e fazendo sauna, como o filho do Odebrecht fez, né, do amigo do meu pai, né? Então, é só escolher um bom escritório de advocacia, repito, né, e consegue um relaxamento bastante relaxado dessa decisão. Se a pena for reduzida para 4 anos de prisão, Collor nem para a cadeia vai. Não vai. E Carlos Dias ainda estava falando quando a decisão do ministro Gilmar Mendes veio a público. É uma espécie de confirmação do que ele estava dizendo. Só o fato de admitir uma diminuição da pena do ex-presidente para 4 anos já mostra a seletividade do processo. Collor já foi condenado por meter a mão em 20 milhões de reais em crimes de organização criminosa, corrupção passiva e muitas outras coisas. Havendo a diminuição da pena de 8 anos e 10 meses para apenas 4, ele nem chega a ser detido, como acabamos de dizer, o que leva a dúvida sobre o real sentido da manobra apresentada até agora. Seria para manter o ex-presidente fora da cadeia? Enquanto isso, o mesmo tribunal, com os mesmos magistrados, formou nesta sexta-feira maioria para condenar a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, por ela ter escrito apenas isso, a frase "perdeu Mané na estátua da justiça", uma frase que nem é dela, tem outra paternidade. Faz algum sentido nisso? Apesar da confissão parcial e do fato de a ré não ter antecedentes criminais, ainda assim prevaleceu a leitura mais rigorosa da acusação. Uma leitura que, para muitos juristas, ignora o princípio da proporcionalidade. Um dos ministros chegou a propor uma pena mais branda, de pouco mais de 1 ano, considerando que não houve prova de intenção golpista e que a ré sequer aparece em atos de depredação. Mas essa posição foi isolada. O entendimento dominante na corte tem sido de aplicar penas duras e homogêneas, mesmo em casos com circunstâncias diferentes, o que levanta questionamentos sobre a isenção e equilíbrio dos julgamentos. Esse episódio evidencia, mais uma vez, o uso de penas exemplares em processos com forte apelo político, em um ambiente onde o rigor seletivo parece superar a justiça individual. O julgamento segue no sistema virtual até o dia 6 de maio e o resultado final ainda pode sofrer alterações caso haja pedido de destaque ou vista. Enquanto isso, permanece a dúvida: trata-se de justiça ou de sinalização? E a conclusão é que Fernando Collor de Mello ainda sai com 20 milhões de reais no bolso. E a Débora, coitada, com menos 30 milhões de reais. Dá para entender isso? Pois são essas discrepâncias que estão levando o mundo inteiro a acreditar que o Brasil está adotando técnicas comunistas para suprimir as liberdades de expressão e adversários políticos. Veja o que está acontecendo na Europa em função dos magistrados brasileiros. Uma movimentação no Parlamento Europeu pode agora abrir um novo capítulo nas críticas internacionais à atuação dele, do magistrado em questão. O eurodeputado polonês Dominik Tarczyński
ligado a um dos principais partidos conservadores da Europa Central, apresentou uma proposta de resolução que pede sanções contra um influente magistrado brasileiro apelidado nos bastidores políticos, em Brasília, como o Guardião da Toga. A proposta protocolada surgiu após a polêmica intimação do ex-presidente Bolsonaro, feita enquanto ele estava internado em estado grave na UTI de um hospital em Brasília. A convocação durante esse período delicado é vista por Tarczynski como uma grave afronta aos princípios democráticos. Veja agora o que o eurodeputado disse. This message is for the people of Brazil. My name is Dominik Tarczynski. I am a member of the European Parliament from Poland. The reason I decided to record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. I used to live under communism. I'm from Poland. I know what the communism is. And I can tell you that. The actions taken by this judge is just a pure communism. They want to destroy their political opponents. The way they behave, Bolsonaro family, the way they behave, our Brazilian opposition, is just a communism. This is why we have to stand up for human rights. We have to stand up for real democracy, and we have to fight communists. Believe me, Brazilians, you are not alone. We are taking action. The international community will take action. We shall win. In the end, we shall win. And believe me, Bolsonaro family is just an example, because the whole opposition in Brazil, the opposition around the world, conservative opposition around the world is treated the same way. Look what they tried to do to Mr. Trump. They tried to kill him. They tried to jail him. Look what they tried to do to Mr. Milei. They tried to get rid of him. What they tried to do in Romania. They cancel election. Now they're going to lose in 2 or 3 weeks. This is what they do around the world. That's why we, conservative community, we have to stick together. We have to fight. We have to keep our backs. So we, here in European Parliament, conservatives, we will stand with the Bolsonaro family, with the opposition in Brazil. We're going to stand for democracy and human rights. In the end, we shall win. So again, officially, I would like to inform you, I'm going to propose my draft resolution to put Alexandre Moraes on sanctions. It's time to take action. In the end, we shall win. So help us God. Uou! Uou! O mundo lá fora está girando também, hein? E as coisas estão caminhando. O eurodeputado, que viveu sob o regime comunista na Polônia, comparou a ação a práticas autoritárias que utilizam o judiciário como ferramenta de repressão política. Você viu aí? Para ele, o episódio evidencia um padrão preocupante de concentração de poder e enfraquecimento das garantias individuais. A iniciativa de Tarczynski, que integra comitês de peso no parlamento nas áreas jurídica e de comércio internacional, não acontece de maneira isolada, de maneira alguma. Ela acompanha um crescente coro de vozes internacionais que criticam o que classificam como ativismo judicial por parte do chamado Guardião da Toga, conhecido por decisões individuais que envolvem censura, controle de conteúdo e limites à liberdade de expressão. A imagem negativa do magistrado começa a se espalhar fora do Brasil. Já com dificuldades de entrar nos Estados Unidos desde o ano passado, o Guardião da Toga agora pode enfrentar novas restrições no continente europeu também, caso a proposta deste eurodeputado aí avance. E a tendência de isolamento diplomático cresce.
e restariam a ele apenas destinos alinhados a regimes autoritários ou de viés ideológico similar, como Rússia, Coreia do Norte, Nicarágua e alguns países governados por grupos de esquerda na América do Sul. Só para você ter uma ideia de como a coisa está ficando feia. A justificativa oficial para a intimação de Bolsonaro de que ele poderia assinar documentos por ter aparecido em lives foi recebida com ceticismo por críticos que apontam a fragilidade do argumento diante da condição médica do ex-presidente. Para apoiadores do eurodeputado, o caso ilustra muito bem um uso desproporcional do poder judicial em um momento de vulnerabilidade física do intimado, no caso Bolsonaro. Ainda sem apoio majoritário dentro do Parlamento Europeu, a proposta de sanções tem valor simbólico e pode avançar. Ela lança luz sobre o debate internacional em torno do papel do judiciário brasileiro e chama a atenção para o risco de enfraquecimento da separação de poderes. Na visão de Tarczynski, esse movimento representa mais do que uma crítica isolada. É um apelo à União Europeia para que assuma um papel mais ativo na proteção dos valores democráticos e direitos humanos, especialmente quando esses valores parecem estar sendo ameaçados internamente por aqueles que deveriam defendê-los. A resolução ainda aguarda análise no Parlamento, mas já causa repercussão em meio às tensões políticas entre Brasil, Europa e outros parceiros ocidentais. Conosco hoje o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Seja muito bem-vindo, Gerson. Como é que você vê essa iniciativa do eurodeputado? Parece que ele está bem afinado, né, com os outros parceiros do Ocidente, não é? Boa tarde, Paulo. Uma alegria estar retornando ao Mundial Telenotícias numa semana em que a Europa acaba atraindo as atenções do mundo inteiro, em especial a Itália. Mas antes de entrarmos nos temas da Itália, que cedia aí a viagem de chefes de Estado, delegações do mundo inteiro para as cerimônias fúnebres do Papa Francisco e na expectativa de quem será o novo líder da Igreja Católica, nós temos essa manifestação muito importante desse eurodeputado por alguns aspectos que eu gostaria de chamar a atenção da nossa audiência. O primeiro é que trata-se de um polonês. E ele faz questão de lembrar que a Polônia é um país católico, não podemos esquecer, já que eu citei o Papa Francisco, e no momento em que a Igreja decide quem será o seu sucessor, que o Papa mais, podemos dizer, amado e que maior impacto teve na transição do século XX para o XXI foi o Papa João Paulo II, que era um polonês. Então você veja que a Polônia ela tem um apreço muito grande pela questão da liberdade, porque o próprio Papa João Paulo II foi um dos principais responsáveis pela transição, junto com Ronald Reagan, com Margaret Thatcher, daquele momento em que a União Soviética, o comunismo, ele se enfraquecia, se esfacelava ali no leste europeu e os países retornavam ao ambiente democrático. Eu lembro de Lech Walesa, por exemplo, que era um líder sindical, que certa feita foi tentada uma comparação com Lula e ele rejeitou essa comparação, dizendo que, muito pelo contrário, o Partido dos Trabalhadores da Polônia, os sindicatos na Polônia, eles eram contra o comunismo, contra o marxismo. E essa é uma posição, Paulo, que fica muito bem marcada nessas palavras do eurodeputado. Ele faz questão de citar algo que está acontecendo agora em tempo real na Europa, que é uma disputa entre o pensamento conservador e o pensamento social-democrata, que teve uma certa hegemonia em todo o continente por décadas e também foi o responsável, neste momento a gente observa, por um recrudescimento do autoritarismo, do controle da opinião pública, do controle social, e essa disputa é que está hoje ocorrendo. Ele fala sobre cercear e dificultar até a presença do ministro Alexandre de Moraes, e você toca nesse assunto, ele que já está praticamente impedido de viajar aqui para os Estados Unidos, ele sabe que se pisar aqui, muito provavelmente pode coincidir
com algumas das resoluções que o mantenham aqui respondendo à justiça dos Estados Unidos, mas também não podemos esquecer, Paulo, que esse é um movimento da Europa toda. O próprio eurodeputado citou a Romênia, mas nós temos a Itália, né? Hoje a Meloni está recebendo comitivas do mundo inteiro ali na Itália, por um momento muito importante. Nós sabemos que ela é uma das grandes líderes, esteve na Casa Branca semana passada, desse movimento na Europa conservador, que acontece em Portugal. Você imagina se as eleições de maio, Paulo, o Chega, que partiu de um deputado, depois foi para 12 e agora chegou a 50, e nas novas eleições que foram convocadas agora, em que a direita tem um crescimento exponencial, você já pensou se o Chega ganha mais cadeiras e, quem sabe, consegue eleger o primeiro-ministro em Portugal? E aí, para onde o Gilmar Mendes vai correr? Então você veja que não é só o Alexandre de Moraes, que não pode ir mais no aeroporto da Itália, porque as imagens dele controvertidas ali daquele imbróglio da Itália, talvez ele possa transitar em alguns países, mas agora com essa pressão do eurodeputado polonês, há uma denúncia de que o estado de exceção no Brasil agora se tornou internacionalmente conhecido. E você está correto, Paulo. Essa é uma situação que coloca o Brasil hoje em uma discussão a respeito da democracia real no Brasil. O que nós estamos vivendo no Brasil? O lawfare no Brasil hoje é citado por várias equipes no mundo inteiro que cobrem o jornalismo lá no Brasil, aí no Brasil. Então eu posso te dizer, Paulo, a imagem, o soft power brasileiro está muito arranhado por causa desse desempenho da nossa justiça. E essa fala e essa decisão desse eurodeputado deve estar preocupando, sim, os integrantes, né, do tribunal, porque começa-se aí a perceber que uma linha de pensamento, né, seguindo a linha de pensamento do Marco Rubio e de Donald Trump, né? E a Europa, por si só, tradicionalmente, é uma amiga dos Estados Unidos e quer se livrar, né, dessas desavenças, desse desconforto, né, dessa guerra de tarifas, e vai se aproximar dos Estados Unidos. Então está muito fácil para os americanos agora fazerem a cabeça dos europeus com relação a isso. E é o que parece que está acontecendo, né, Gerson? Parece que a gente está vendo isso aí, ou seja, é o cerco se fechando cada vez mais. E não é só para um ministro apenas. Essas decisões vão repercutir para todos os integrantes do tribunal, não é? Você tem toda a razão. Veja que a decisão que foi tomada na Espanha, que foi uma decisão do Poder Judiciário, essa decisão em relação ao Oswaldo Eustáquio foi um reconhecimento da Justiça da Espanha de que nós temos um desvirtuamento do sistema judiciário no Brasil, que se coloca para perseguição política e pedindo a extradição de um perseguido político. Quando o ministro Alexandre de Moraes escala essa crise com a Espanha, ele cria um outro precedente muito importante, que é colocar o Brasil hoje na foto mundial de país que é usado como um laboratório, de certa forma, uma vanguarda do que seria a instrumentalização do poder judiciário para a perseguição política. Veja que isso acontece aqui nos Estados Unidos também, esse debate, Paulo. É importante a gente lembrar que esse eurodeputado, ele cita o próprio presidente dos Estados Unidos e cita também o Milei. Por que ele faz, e cita o caso da Romênia, que nós estamos acompanhando, e que eu creio que é inexorável, a direita vencerá na Romênia de qualquer forma, por todas as maneiras que a esquerda ali tenta burlar o sistema. Mas, quando ele cita Milei e ele cita Donald Trump, por que é importante a gente no Brasil prestar atenção nos detalhes? Porque Milei não seria eleito na Argentina se a justiça da Argentina estivesse nesse nível de comprometimento e deterioração que a gente encontra a justiça brasileira. Lá, Milei foi eleito porque a justiça se manteve realmente isenta do processo eleitoral, isenta da disputa política. No Brasil não é assim. Hoje, nós de fato somos vistos no mundo
como um país que avançou sobremaneira na questão do uso do poder judiciário, como a gente vai discutir hoje ainda, questões do Collor, questões do Congresso. Você vê que o Supremo Tribunal Federal hoje é o protagonista de todas as manchetes semanalmente. A gente não fica um dia aqui, Paulo, sem receber uma notícia que nos deixa perplexos. Mas ele cita também o presidente Trump, e eu queria te dizer o seguinte, Paulo, os Estados Unidos usarão todo o seu repertório para promover os valores, e não é só a questão tarifária. Você colocou um ponto, mas você veja que esta semana foi colocada para o primeiro-ministro da Grã-Bretanha que o acordo comercial de tarifas dos Estados Unidos depende dele rever a questão da liberdade de expressão, em que a Grã-Bretanha hoje prende pessoas por estarem orando e rezando próximas de clínicas de aborto. Hoje, há mais pessoas presas por crimes de opinião na Grã-Bretanha do que em todos os outros países da Europa. Então você veja que esse debate, quando o J.D. Vance vai e discursa na Alemanha, ele chama a atenção dos europeus dizendo: se vocês são os nossos parceiros comerciais, vocês precisam rever os valores democráticos. E eles colocam, Paulo, com muita força, a questão econômica, militar na Ucrânia e da defesa da OTAN vinculada à guerra cultural. Então, o que nós estamos vendo hoje no Brasil, Paulo, nós somos retardatários nesse processo. Por mais que o ministro Alexandre de Moraes e alguns grupos no Brasil ainda estejam aferrados a essa ideia de que eles podem ser respaldados pela social-democracia da Europa, por aquele grupo que na pandemia tentou o controle social e que tenta instrumentalizar a questão de mudanças climáticas, ideologia de gênero, todas essas pautas globalistas, mais chamadas aqui nos Estados Unidos de woke. Isso no Brasil, Paulo, está tão defasado dessa onda que está acontecendo, tanto na Europa, aqui nos Estados Unidos, na América do Sul, de Milley, que eu creio que a gente está perdendo o bonde da história. E mais uma vez, né, Paulo, infelizmente, quando o mundo começa a reagir, o Brasil fica para trás, Paulo. Olha só, o cerco vai se fechando e o Brasil vai se isolando. Se começa a fechar realmente nos Estados Unidos e na Europa, a situação vai ficar muito complicada para essa gente. E isso parece que vai acontecer. E vai acontecer bem mais rápido do que muita gente está esperando. Agora vamos falar da situação do ex-presidente Fernando Collor. Você viu essa movimentação hoje do ministro Gilmar Mendes pedindo para levar o caso para plenário. Já no caso, né, que também tem um peso teoricamente muito maior, que é do tal golpe que nunca existiu, vai ficar realmente com a primeira turma, ou seja, não vai para plenário. Mas o caso do Collor, comprovadamente, a justiça já se manifestou, já o condenou, vai levar para plenário. Aí a gente vê o seguinte, Gerson. O cara, o ex-presidente, foi condenado por meter a mão em 20 milhões de reais. Crime de organização criminosa, né, associação criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Imagina, são crimes. Ele foi condenado, entendeu? 8 anos e 10 meses. 8 anos e 10 meses por esses crimes reais. E ainda colocou a mão em 20 milhões de reais. Se a pena permanecer como está, com 2/5 da pena, ou seja, cerca de 3 anos, ele já tem direito a uma progressão da pena do regime fechado para o regime semiaberto, né? Vai cumprir pena em liberdade. Só que aí ele tem um outro agravante aí que favorece o réu, que não é réu mais, é o condenado. Ele tem 75 anos. Então vamos supor aí que ele pegue aí, se tudo correr bem aí, 1 ano e 5 meses de cadeia. Poxa, 1 ano e 5 meses de cadeia, vai sair, tá de boa, não devolveu os 20 milhões e ficou com 20 milhões de reais na mão. Se há agora uma redução da pena por crimes já comprovados, de novo, toda essa baboseira que nós estamos falando aí, 4 anos não pega cadeia, não vai para a cadeia. O que os ministros estão querendo com isso?
não vai para a cadeia e ainda fica com os 20 milhões. Já a Débora, que é uma cabeleireira que escreveu apenas a frase "perdeu mané", que não é dela, teve maioria hoje formada no tribunal para ser condenada e pegar 14 anos de prisão e ainda uma multa de 30 milhões. Veja, Collor levou 20 milhões, não vai preso, sai com 20 milhões. A Débora, que é uma cabeleireira, vai presa e ainda deve 30 milhões. Onde é que nós estamos? Quem é que vai entender isso? Quando esse tipo de situação chegar no mercado internacional, como foi a de ontem, com aquela intimação do presidente em estado grave, enfermo, numa UTI, chegou, aí logo no dia seguinte vem mais essa pancada, o que os caras vão pensar, Gerson? O quê? Pois é, Paulo, essa discrepância, ela é muito flagrante. E quando a gente chega nesse estado de coisas, é porque já virou de uma tal maneira caricata, ou seja, um exagero, que as pessoas passam a se acostumar com o exótico, com aquilo que deveria ser inadmissível, inaceitável. E a verdade é que você toca no ponto. O ministro Fux, ele apresentou o seu voto hoje pela condenação da cabeleireira, Débora, que você se refere, mas ele apresentou um dissenso, colocando ali a proposta de uma redução de pena, falando até em 1 ano e meio, alguma coisa nesse sentido. O que já coloca, de certa maneira, Paulo, um assunto que provavelmente virá na próxima semana, quando aquela comitiva, né, em que nós temos o presidente, até a tesoureira do partido do PT viajou no avião presidencial, foi uma comitiva gigantesca lá, presidente da Câmara, do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, ministros, todo mundo foi para aquela comitiva para a cerimônia no Vaticano, a cerimônia fúnebre do Papa Francisco. Mas você, obviamente, sabe que eles estão combinando, não somente em jantares ali com vinhos caros em Brasília, mas agora até durante a viagem, aproveitando esse momento para as articulações. Nós teríamos a questão da urgência do voto do PL da anistia sendo tramitada esta semana, foi postergada para a próxima, e agora o próprio presidente da Câmara dos Deputados joga isso mais para frente, mas esse voto do Fux, ele me mostra, ou sinaliza pelo menos, que existe uma tentativa de aproveitar ainda ou preservar essa ideia de uma reação do Supremo Tribunal Federal ao que aconteceu no 8 de janeiro, porém promovendo algum tipo de distensão, de pacificação. Porque se você trabalha com penas menores, essas pessoas já estão presas há muito tempo. E veja que não é só a Débora, viu, Paulo? Nós temos o caso essa semana, eu coloquei na minha timeline do X, do Twitter, o caso da dona Vildete. A dona Vildete tem 74 anos, é cheia de comorbidades, doente, a filha está desesperada pedindo, e não é que a PGR deu parecer para que ela continue presa. Ela está presa desde o dia, se eu não me engano, desde 6 de junho do ano passado, 2024. Ela foi condenada a 11 anos e 11 meses de prisão. É óbvio que essa senhorinha não teve participação nenhuma em tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada. Então, Paulo, é flagrante para a população que há, sim, uma diferença do que é feito com Collor ou o que é feito com a dona Vildete ou com a Débora e tantos outros, sim, mas há algo muito mais maquiavélico por trás disso. Veja que o presidente Collor, o ex-presidente Collor, que também é ex-senador, ele tem articulações em Alagoas, e se você for pesquisar por que o nome dele de repente é retirado na calada da noite e o assunto tenta abafar outros temas que estão atingindo o poder executivo nesse momento, e você traz alguém que, como você bem disse, tem conexões que certamente colocarão em algum tipo de cumprimento aí em liberdade, e você tem toda a razão que os escritórios, bons escritórios de advocacia em Brasília, ligados ao Supremo Tribunal Federal, vários deles com parentes de ministros da Suprema Corte, estão muito bem preparados para achar uma alternativa, mas o que subjaz a esse tipo de notícia, Paulo, é a disputa ao Senado Federal em Alagoas. Pode escrever.
Ali o que realmente está reverberando é o seguinte: Renan Calheiros era aliado de Collor lá atrás. Eles se separaram, inclusive houve disputa do filho do Renan Calheiros com o próprio Collor. Essa separação agora, nós temos Arthur Lira querendo concorrer com Renan Calheiros às 2 vagas do Senado em Alagoas. Há uma disputa política ali por trás, e se você fizer uma pesquisa, você que mora em Brasília, que tem conexões maiores ali junto ao Supremo Tribunal Federal, eu sei que você tem muito mais possibilidade de descobrir para a nossa audiência o que está por trás dessa notícia. E você tem toda a razão. Hoje, o Supremo Tribunal Federal se jogou na política partidária, assumiu um protagonismo, interfere nas eleições, e há quem diga que o próprio ministro Alexandre de Moraes, inclusive já deu declarações, ele trabalha para articular quem serão os senadores eleitos, estimulando inclusive a governadores que se candidatem ao Senado, para que ele possa impedir que esse 2/3 de renovação possa chegar a ele, porque ele sabe, se ele sobreviver ainda no Supremo Tribunal Federal até 2027, logo após a eleição da mesa do Senado em 2027, se a eleição realmente corresponder à vontade popular no Brasil, ele será cassado, ou seja, ele será afastado do Supremo Tribunal Federal e será responsabilizado pelos crimes não só crimes de responsabilidade, mas também pelos abusos de autoridade e vários atos inconstitucionais de censura, de perseguição política, e que isso que o eurodeputado coloca, o mundo inteiro já enxerga. Mas eu vou te dizer, fechando esse comentário, o seguinte, Paulo: o segundo colocado em manchetes internacionais do Brasil é ninguém menos do que Dias Toffoli. Então, quando você pega Collor de Mello sendo condenado por uma questão da Lava Jato, e você tem a mídia, o mainstream, inclusive, que poderia estar protegendo, mas que atualmente acusa o Brasil de desfazer a Lava Jato, e o ministro Dias Toffoli hoje, aqui fora, Paulo, na Europa, nos Estados Unidos, é tido como responsável por desfazer os acordos de leniência. E esses acordos de leniência justamente estão no cerne da questão da condenação do Collor de Mello. Então você veja, o ministro Dias Toffoli, ele diz o seguinte: a Lava Jato não vale mais nada. O Gilmar Mendes vem a público dizendo que a Lava Jato não vale mais nada. A Nadine Heredia é trazida para o Brasil no avião da FAB, porque como nós já falamos no último programa, ela vem ao Brasil porque, se ela fizesse alguma delação lá no processo, lá que ainda estava em primeira instância, ia reverberar para o Brasil, porque o dinheiro foi pago por ordem de Lula. Isso está nos autos da Lava Jato, que a propina que foi paga pela Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, quando fazia referência ao amigo do meu pai, que é o Toffoli, e que agora desfaz a Lava Jato, tudo isso, Paulo, hoje aqui fora no exterior já é conhecido. Então, o que o Brasil está passando, Paulo, é uma vergonha. Nós hoje estamos sendo considerados pior do que uma republiqueta. Parece que a nação reconhece que o Supremo Tribunal Federal hoje é o cerne da nossa instabilidade política, institucional, jurídica e, por que não dizer, até moral, até espiritual. Então, que essa viagem lá junto ao Papa sirva para que esses líderes reflitam, porque nós precisamos pacificar o país e reverter essa injustiça com essas pessoas que estão sendo condenadas, como você falou, a 10, 11, 12, 15 anos por crimes de opinião, crimes políticos, e os verdadeiros criminosos corruptos estão todos soltos por aí, né, Paulo? Vai ficar ruim isso aí. Mas, Jess, fica por aí que eu já te chamo novamente. Olha só, agora eu quero dar esse recado aqui especial. Todo dia a gente tem que falar disso aqui. É um excelente presente que você pode dar para alguém. Um ente querido seu. É esse perfume aqui, que vem numa embalagem muito legalzinha, o Etché, Uma Noite em Sevilha. Você acessa o site que está aparecendo aí na sua tela e tem todas as informações que você precisa ali. Pode fazer o seu pedido. É um perfume muito legal para qualquer ocasião, e se você quiser ser notado, basta estar usando esse perfume, porque com toda certeza alguém vai lhe notar, porque o cheiro é muito bom, bom demais, e o preço está muito legal. Então, quando você puder, faça um print aí na sua tela, acesse o site ali, etchelojavirtual.com, e faça o seu pedido, tá bom? Valeu, obrigado.
E toda vez que o Congresso Nacional começa a se mexer para fiscalizar as irregularidades e os desmandos do Executivo, lá vem a reação do Judiciário. De novo, hoje, mais uma vez, assistimos a esse velho roteiro. O ministro Flávio Dino determinou que o Congresso e a Advocacia Geral da União apresentem novos esclarecimentos sobre as emendas parlamentares, especialmente aquelas de autoria coletiva. A cobrança acontece justamente no momento em que deputados e senadores apertam o cerco sobre escândalos envolvendo órgãos do governo. Dino questiona a falta de identificação nominal dos parlamentares nas emendas de bancada e de comissão, alegando risco de perda de transparência e rastreabilidade. Em paralelo, exigiu que a AGU detalhe como será usado o cadastro de projetos de infraestrutura, mais um instrumento de controle que, curiosamente, nunca pareceu tão urgente quanto agora. A decisão determina que reuniões, atas, relatórios e pareceres sejam disponibilizados publicamente, um pedido de organizações que atuam em defesa da transparência, mas que neste momento específico ganha um evidente tom de pressão política. É ou não é? É impossível ignorar o padrão. Sempre que o Congresso avança em pautas que incomodam o Planalto, logo surgem medidas judiciais exigindo esclarecimentos sobre a destinação de recursos. A impressão que fica é de uma espécie de chantagem velada, como quem diz, se forem mexer demais com o governo, as emendas vão parar na berlinda. O prazo dado para a resposta é de 10 dias úteis, tempo suficiente para que os parlamentares, mais uma vez, precisem se explicar. Enquanto os verdadeiros responsáveis pelas irregularidades no Executivo seguem blindados sob o manto do silêncio institucional. Gerson Gomes, isso está tão claro como água de montanha, né? Mas é bom para saber quem tem o rabo preso e fica tudo às claras. Ou seja, ninguém está mais nem aí para nada. O negócio é fazer uso do poder mesmo de qualquer jeito e acabou. Dane-se o resto. É ou não é? Verdade, Paulo. E nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo uma espécie de Dilma 3. Hoje, o Brasil está fazendo uma reedição do que foi a transição de Lula 2 para Dilma 1, em que a crise econômica se avizinha. Nós estamos com números hoje piores até do que os números que estavam ali entre o governo Dilma 1 e Dilma 2. Nós estamos com situações nas estatais, a corrupção retornando, e a população e o segmento político que se avizinha a uma eleição em 2026 começa a se mexer, né, Paulo? As pessoas começam a perceber que esse governo não conseguirá chegar a 2026 competitivo do ponto de vista eleitoral. E isso mexe com o líder do governo no Supremo Tribunal Federal. Veja que esse é um cargo novo, foi criado durante o governo Lula, né, que o ministro Dino ele desempenha. Esse é um cargo que nem existe na Constituição e nem no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, mas foi criado. Porque quando o Lula diz que nós conseguimos, ele quase às lágrimas, dizendo colocamos um comunista no Supremo Tribunal Federal, e ele diz que o Flávio Dino reúne condições especiais justamente por ter sido governador, senador, ser um ativista político, e ele se ufana de colocar alguém com esse perfil no Supremo Tribunal Federal, o que seria, por si só, obviamente, uma excrescência que deveria ter sido rejeitada no Senado, mas não foi. Então, hoje, o que nós temos é a tempestade perfeita criada, na qual o ministro Flávio Dino talvez seja um dos mais influentes do ponto de vista da articulação do governo e que defende o governo, como você colocou, todas as vezes que surge algo que possa afetar o governo, quem desempenhava esse papel, e não por acaso eles fizeram um rock, né? Quem joga xadrez sabe do que se trata. Quando ele vai para o Supremo e o Lewandowski sai do Supremo e vai para o Ministério da Justiça, esse rock que foi feito, ele foi feito com um controle muito grande da máquina pública. Então hoje existe uma dificuldade gigantesca econômica do governo porque ele não tem mais como administrar
Infelizmente, o Brasil está com o seu orçamento engessado, com um déficit gigantesco, e o governo não tem mais como administrar as contas públicas, e por isso usa o cargo criado com Flávio Dino. O nosso líder do governo no Supremo Tribunal Federal chama a si a questão das emendas. Ele conhece melhor do que ninguém o que é essa política, principalmente do Nordeste, como você falou, o rabo preso. Todos, se você pegar a história da família do atual presidente da Câmara dos Deputados, é impressionante. É sogra, sogro, pai, são gerações de pessoas comprometidas ali com um tipo de política que o Flávio Dino conhece como ninguém, Paulo. Então, ele tem essa capacidade de certa maneira, se sobrepor até mesmo à legislação, ou seja, ao processo legislativo. Por quê? Porque ele tem como sequestrar, por intermédio do que você definiu como rabo preso, e que eu defino até de outra forma. Eu diria que a estrutura do Brasil política hoje faz com que grande parte, quase 70% dos deputados federais hoje no Congresso não foram eleitos pela população. Ou seja, eles foram eleitos pela legenda. As pessoas votam em um, elegem outro. O que nós precisamos é de uma grande reforma política, Paulo. A gente precisa do voto distrital. A gente precisa realmente encarar esses temas de ter um Senado federal altivo. Precisamos da separação, da independência entre os poderes. Enquanto a gente não tiver isso, Paulo, a gente fica à mercê dessa republiqueta de banana que o Brasil está se transformando por intermédio, infelizmente, desse desvirtuamento do Supremo Tribunal Federal, Paulo. Olha, o que a gente precisa ali também é uma mudança no regimento interno. Né? De que forma? Em forma de projeto de lei, se for o caso, até de emenda constitucional, porque decisões importantes não podem ficar apenas na mão do presidente da Câmara e do presidente do Senado, porque fica muito fácil. Quando você quer controlar o Congresso, você controla apenas 2 homens. Você pode esquecer aí os 513 deputados e os 83 senadores, porque não funciona. Eles não servem mais para absolutamente nada. Até mesmo os bons não têm poder. Por quê? Porque tudo só depende de 2 pedrinhas no carburador, aquelas que impedem o fluxo do combustível. Não saem. E o cara diz, eu não vou fazer, o outro fala do outro lado também, eu não vou, e acabou. Realmente o povo precisa prestar muita atenção, se interessar mais pela ficha de cada candidato para não cometer erros na hora de votar. E já que você falou no xadrez, né, Gé? Só para a gente esclarecer aqui para a nossa audiência, o roque é quando você tira a torre, né, e o bispo troca de uma vez, ou a rainha, eu só esqueci, né? Você dá o giro da torre com o bispo, eu acredito, né? E aí toca para frente, é muito legal. Com o rei, é o torre com o rei ou a torre com a rainha, né? Que é o roque pode ser feito do lado do rei ou do lado da rainha. Mas Exato. Eu também faz tempo que não jogo xadrez, estou precisando voltar aí a Vai ser uma manobra muito esperta, viu? Isso aí é uma manobra, né, que tem daquela pessoa que está jogando o tempo todo, né, e na hora do aperto ali ele consegue sair. Mas olha só, para encerrar, uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap, teve um salto de 100 milhões de reais em sua receita nos últimos 3 anos apenas. 3 anos. O crescimento coincide justamente com o período em que a entidade passou a ser investigada pela Polícia Federal por suspeita de integrar um esquema bilionário de descontos indevidos nos benefícios do INSS. Entre os dirigentes do sindicato está quem? Frei Chico, irmão do presidente da República. Dó! A entidade é acusada de se beneficiar de um modelo de filiação automática, atrelada à concessão de crédito consignado, prática que especialistas classificam como venda casada. Ou seja, o aposentado só conseguiria o empréstimo se aceitasse se associar e autorizar o desconto mensal. Auditores constataram que quase 500 mil de novas filiações surgiram logo após contratos de crédito. Apesar da gravidade, o TCU se limitou a apontar as irregularidades sem impor sanções.
O Sindicato, por sua vez, apresenta vídeos de supostos consentimentos de beneficiários na justiça, mas advogados denunciam que muitos aposentados foram induzidos a acreditar que a filiação era obrigatória para a liberação do empréstimo. Dentro da sede do sindicato, em São Paulo, funciona uma agência bancária e há parcerias com instituições financeiras, o que reforça ainda mais a suspeita de operação casada. Desde 2021, o Sindicato é comandado por Milton Cavallo, aliado do ministro da Previdência Carlos Lupe. A entidade originária da Força Sindical atua hoje sob influência direta de figuras próximas ao governo federal. O que chama a atenção é o crescimento explosivo da receita, sem que houvesse uma ampliação proporcional de serviços prestados. A dúvida é: o salto financeiro foi fruto de filiações legítimas ou de uma exploração sistemática dos aposentados? O caso segue sob investigação e, enquanto isso, fica a lição. No Brasil, muitas vezes a bandeira da proteção social vira, na prática, um grande negócio para poucos. Gerson Gomes, agora para encerrar, a cada dia aparece mais uma coisa estranha. Será que vão dizer agora que ninguém sabia de nada? Ou que dessa vez é capaz de dar alguma coisa? O que você acha? Não, eu creio que... E você sabe que eu às vezes fico até pedante, né? Porque eu volto sempre a essa frase, mas foi uma frase magistral, né, do nosso vice-presidente. Ele, infelizmente, ele vai para a sepultura carregando esse epíteto que o acompanhará para sempre, já que ele resolveu integrar a quadrilha que volta ao local do crime. Assim como disse o nosso vice-presidente, eu caracterizo como indesculpável não a esquerda. E eu vou te dizer, a esquerda eu até entendo que eles ficam numa posição ideológica, muitas vezes ninguém larga a mão de ninguém, mas eu fico extremamente decepcionado com aqueles isentos, aqueles que rejeitaram Bolsonaro ali em 2022 por uma questão até às vezes estética e por uma divisão, muitas e muitas vezes tentando achar uma terceira via, e que jogaram o país nesse retrocesso. Vocês têm ideia aonde o Brasil estaria num momento como esse, em que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem capacidade de fornecer segurança alimentar, proporcionada por uma situação de segurança energética singular, em que o Brasil é um dos poucos países, talvez seja o único entre os maiores países de economia no mundo, que é superavitário com a China e que tem um déficit com os Estados Unidos muito pequeno, só na parte de serviços. Nós estaríamos numa situação, Paulo, com Paulo Guedes e Bolsonaro, se tivesse sido reeleito, o Brasil estaria decolando. A gente vê o Scott Bessent agora numa demonstração de que o FMI e o Banco Mundial devem corrigir os seus rumos, e ele fala: vocês perderam tempo falando sobre questões de mudanças climáticas, pautas woke, gênero, e ele disse: agora é o momento, se vocês querem contar com o dinheiro dos Estados Unidos, de vocês focarem nas mudanças importantes. E ele dá o exemplo da Argentina como virtuoso, Paulo. Então você vê que a corrupção que volta agora, que você está levantando, nas estatais, nos fundos de pensão, esse é um filme que nós já conhecemos. E eu imputo não sobre a esquerda, como eu quero dizer, mas sobre o centro, sobre os isentos, aqueles que nos jogaram no colo do PT novamente, da quadrilha que voltou ao local do crime. Então você veja que hoje o Brasil vai perder quase uma década e Lula vai entregar o governo para quem quer que assuma em 2027 praticamente quebrado. E a corrupção que retorna agora, ela retorna por quê? Porque existe uma segurança, uma certeza da impunidade, Paulo. Esse consórcio que foi criado entre esse poder executivo, esse grupo que retorna, e o poder judiciário no STF, garantem que vários desses criminosos, como você falou, tem mais de 75 anos, já tem suas questões que estão caindo até mesmo num limbo jurídico que eles não vão cumprir. Vão ficar usufruindo dos seus roubos, vários deles, durante décadas ainda, nos anos que lhes restarem. E eles sabem disso, Paulo. Eles armaram uma situação para deixar o país hoje insolvente. Então, isso da corrupção, eu te digo,
Eu acho lamentável que a esquerda ainda se agarre a essa questão, que não é ideológica, se transformou numa organização criminosa. A gente sabe que o Foro de São Paulo, ele se transformou numa organização que, inclusive, com dinheiro do narcotráfico. A gente sabe o que aconteceu nos países da América Latina com o dinheiro do BNDES, com o PT. Tudo isso a gente já sabe da Lava Jato. A pergunta que se faz é o seguinte, Paulo: como é que o Supremo Tribunal Federal, como disse o ministro Gilmar Mendes, foi o responsável pelo retorno do próprio Lula e de seu grupo e desse grupo que avidamente volta? Você fala do irmão dele, tem gente já dizendo que ele já está usando aquela frase, né? Não, esse irmão não é meu, é de outro, é de um amigo meu. Não, mas na verdade, essa falta de sensatez das nossas elites no Brasil é impressionante. Porque tudo bem que você rejeitasse o Bolsonaro por questões diversas, mas você optar pelo crime, pela quadrilha, pelo retorno da quadrilha local do crime, não é só insensatez, não é só irresponsabilidade, Paulo. Na minha avaliação, é uma traição com as futuras gerações. O Brasil poderia estar surfando esse momento e nós estamos comprometendo o destino, o futuro dos nossos filhos e netos, Paulo. Tá certo. Gerson Gomes, muitíssimo obrigado. Chegamos ao final do nosso programa, já não dá mais tempo para nada, só para se despedir. Muito obrigado e nos vemos de novo na segunda-feira e tenha um ótimo fim de semana, tá bom? Valeu. Obrigado, Paulo. Se cuida aí, que domingo você sabe, né? Sempre tem notícia aqui do Trump. Segunda-feira a gente conversa, se Deus quiser. Bom final de semana. Valeu para você também. Tchau. E nós ficamos por aqui com esta edição de hoje. Espero que você tenha gostado. Se sim, já sabe o que deve fazer, né? Dê um like e se inscreva em nosso canal, porque é muito importante a sua participação. Obrigado a você que está na Espanha, obrigado a você que está na Flórida, nos Estados Unidos, em Boston, em Nova York, obrigado a você que está na Suíça e obrigado a você que está no mundo inteiro. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, fiquei muito feliz hoje em saber de tudo isso e continuamos por aqui, se Deus quiser, sempre com a sua ajuda e com a sua aprovação, porque aqui o nosso compromisso é com a verdade. Doa a quem doer. Forte abraço. Bom fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Até lá.